e eu vou ler rapidamente só aqui uma parte da notícia. Bolsonaro inelegível, não preso, afirmam ministros do Supremo Tribunal Federal e Supremo Tribunal de Justiça. Colunista da Band News FM, tá aí onde trabalha a Mônica Bergamo, conversou com magistrados de cortes superiores que dizem não haver elementos atuais para a prisão do ex-presidente. Bolsonaro já disse temer uma prisão, ele disse isso numa entrevista e tudo mais. A notícia diz: ministros do Supremo Tribunal Federal e do STJ, ouvidos pela colunista, afirmam acreditar que o ex-presidente Jair Bolsonaro vai ser declarado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral, mas a prisão do político é considerada, abre aspas, impossível em curto prazo. O ex-ocupante do Palácio do Planalto responde a 16 ações no TSE que podem o tornar inelegível. É muito mal escrita a reportagem da Band News. E existem inúmeros processos na esfera civil e criminal. Os magistrados, ouvidos pela jornalista, ponderam que as ações na justiça comum são demoradas e que o trânsito em julgado não é algo factível, pelo menos nos próximos 4 anos. Praticamente impossível, abre aspas, afirmam os ministros das Cortes Superiores sobre uma possível prisão. Mas fazem uma ressalta que, caso Jair Bolsonaro seja pego tentando obstruir as investigações ou destruindo prova de processo em curso, uma prisão ficaria mais possível. Há uma análise que uma prisão de Bolsonaro geraria mais instabilidade no país e que ele poderia vestir a máscara de Marte. CPI, eu vou ler uma segunda notícia, essa do Conexão Política, que diz que traz com exclusividade, saiu agora há pouco, que a Câmara e o Senado já têm 150 assinaturas para abrir a CPMI sobre o 8 de janeiro. Diz que o deputado André Fernandes, do PL do Ceará, conseguiu coletar, até amanhã dessa quinta-feira, 16, cerca de 120 assinaturas na Câmara dos Deputados para abrir uma CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que é quando a Câmara e o Senado aderem. Conexão Política obteve acesso exclusivo às inscrições e ao nome de cada um dos congressistas. Ao todo são necessárias 171 adesões de parlamentares da Casa. No Senado, o requerimento já tem o apoio de 30 nomes, 3 a mais que o mínimo exigido pelo regulamento interno. Proposta pelo aliado ex-presidente, a CPMI visa apurar a responsabilidade pelos atos de ocupação e depredação que ocorreram em Brasília no dia 8. E aqui está a lista, inclusive, dos que assinaram. Você tem o André Fernandes como autor, Carlos Jordi, autoria. Eu vou comentar, Gerson, os 2 assuntos, já que você juntou eles aqui. O primeiro, a notícia da Mônica Bergamo a respeito de que o Bolsonaro seria, segundo as conversas dela com o Supremo Tribunal Federal, com o ministro do Supremo Tribunal Federal e o ministro do Supremo Tribunal de Justiça, ele não seria preso, mas se tornaria inelegível. E aí vamos a algumas reflexões a respeito desse assunto. A primeira é que eu considero a Mônica Bergamo uma péssima jornalista, mas, dito isso, eu acredito de fato que ela tenha conversado com o ministro do Supremo Tribunal e ministro do Supremo Tribunal de Justiça, porque, como eu disse, eles jogam no mesmo time, eles são uma coisa só. Então, muitas vezes, esses agentes públicos utilizam figuras como ela, que tem espaço na grande mídia, embora quase ninguém assista a Band News, tem espaço para servirem como uma espécie de assessoria de imprensa. E aí, nessa notícia, me chamou a atenção alguns pontos. Primeiro, a certeza de magistrados que podem estar envolvidos no processo da culpa do Bolsonaro. Ou seja, julgamento é uma mera formalidade. Já foi decidido que o Bolsonaro será inelegível. Essa foi uma decisão tomada, uma decisão política tomada pelos magistrados e pelo establishment. Bolsonaro concorrer não acontecerá mais. Isso já é dado do problema. Isso já é definido. Sobre a prisão, tem 2 formas de avaliar esse tipo de coisa. A primeira delas é de que eles estão dizendo que a prisão não aconteceria para tranquilizar o Bolsonaro para ele voltar ao Brasil. Então, essa é jogado de propósito para servir como uma armadilha para o presidente Bolsonaro. Essa é uma possibilidade que tem que ser avaliada. A Mônica Bergamo está participando de uma armadilha, consciente ou inconscientemente, uma armadilha. A segunda possibilidade
é que ela tenha conversado com alguns ministros do Supremo Tribunal Federal ou do Supremo Tribunal de Justiça que analisaram a questão do ponto de vista jurídico. E do ponto de vista jurídico, eles têm uma certa razão. Bolsonaro não é mais presidente, não tem mais prerrogativa de foro, portanto deveria ser julgado na primeira instância, não se sabe por que juiz. Como não tem de fato nenhum crime, é possível que existe uma razoável possibilidade de que o juiz até o absolva. Então a possibilidade da prisão, né, uma vez que o Supremo Tribunal Federal decidiu, para o caso do Lula especificamente, e depois essa decisão teve outros efeitos, de que o trânsito em julgado, que a prisão só poderia acontecer após o trânsito em julgado, portanto, após todos os recursos esgotados, inclusive no Supremo Tribunal Federal, então o Bolsonaro teria que ser condenado na primeira instância, teria que ser... O Lula já correu boa parte desse processo, né? Então o Bolsonaro teria que ser condenado na primeira instância por um crime que ninguém sabe qual é. Depois ele teria que ter a sentença confirmada na Corte de Apelação, no tribunal. Depois no Supremo Tribunal de Justiça, a confirmação. Depois no Supremo Tribunal Federal e esgotados os recursos extraordinários. Isso tudo que eles estão dizendo é que a nossa justiça é um lixo de demorada. Até lá o Bolsonaro já tem a idade do Joe Biden. Mais velho que o Joe Biden, então não adianta, ele não vai provavelmente concorrer e já não prisão não vai acontecer, já vai ser velho demais para ser preso, já vai deixar de ser importante, né? Então essa é uma análise. Só que o que falta nessa visão é a ideia de que ninguém que está preso até agora, Gerson, ninguém que está preso até agora, deixa eu dividir aqui com a tela com você. Nenhuma das figuras que estão presas até agora politicamente teve trânsito em julgado. Nenhuma dessas pessoas. Então, ora, que fala sem sentido é essa? Né? A fala, segundo ela, que os magistrados ouvidos pela jornalista ponderam que as ações de justiça comum são demoradas e que o trânsito em julgado não é algo factível, pelo menos agora, nos próximos 4 anos. Ou seja, eles deixam expresso que o problema é eleitoral, né? Mas... quem teve trânsito em julgado? O Alan dos Santos teve trânsito em julgado? Então, é claro que o medo da prisão do Bolsonaro não é a expedição de um mandado de prisão por um juiz na primeira instância pela justiça comum, como se o Brasil tivesse rule of law, como se o devido processo legal tivesse sendo respeitado. É claro que não. O medo da prisão de Bolsonaro é a prisão ou preventiva ou temporária, expedida de forma ilegal e arbitrária pelo próprio Supremo Tribunal Federal, especialmente na figura do Alexandre de Moraes, nos seus inquéritos inconstitucionais, que estão colocando gente que não tem foro, prerrogativa de foro, como o Bolsonaro, gente que estão agindo sem sequer uma denúncia, um inquérito sem fim. As prisões são absolutamente abusivas. É neste quesito que se teme a prisão do presidente. Não se o Brasil tivesse devido processo legal, se isso que está sendo descrito na reportagem tivesse acontecendo com outras pessoas, não haveria temor da prisão do presidente.